Olá, olá, para você ligadinho aqui no canal do Laza. Chegamos, hein? Chegamos com a tier list do Mundial de Clubes. É isso mesmo, tier list do Mundial de Clubes, pra gente ranquear, pra gente entender, pra gente brincar. É o primeiro Mundial da história. Mas antes, você já sabe, hein? Senta o dedo no like aqui, se inscreva no canal, se você é novo, se você tá chegando aqui, se inscreva no canal. Ative as notificações para a gente mergulhar de cabeça nesse Mundial de Clubes. Eu sou Rodrigo Lazzarini, uma honra, um prazer tê-lo aqui neste vídeo maravilhoso. Bom, para a gente entender, né, o Mundial de Clubes, obviamente que a FIFA quis aí trazer os melhores times. A primeira vez que está acontecendo isso, eu acho que vai ser fantástico, né? Mundial nos Estados Unidos, para quem tá perdido, caindo de paraquedas aqui agora, teremos o Mundial de Clubes na FIFA, da FIFA nos Estados Unidos pelo próximo mês. É também um teste já para a Copa do Mundo, né? A FIFA visando a Copa do Mundo de seleções. E aí você tem muitos pontos positivos para discutirmos, né? Inclusive grupos, equipes da Conmebol, equipes da UEFA, equipes da CONCACAF, equipes da Liga África, da Oceania, da Ásia. Então vai ser muito interessante a gente entender realmente como vai ser este novo formato. É óbvio que você tem ali uns favoritos, como o Real Madrid, como o próprio PSG, atual campeão da UEFA Champions League. Por isso, preparei, né, uma tier list, preparei também algo pra gente conversar, pra gente ir debatendo, pra você soltando o dedo no like aqui, e aí no final do vídeo, obviamente que eu vou querer saber se você concorda comigo ou não. Estamos aqui então, a nossa tier list maravilhosa, e aí temos 4 categorias, né? Quem são os favoritos? Eu não vou limitar a apenas um. Vamos colocar favoritos, né? Vamos colocar mais de um. Né? Quem pode ganhar, que é aquele lá. Tá numa prateleirinha abaixo, tá num degrauzinho abaixo. Quem avança de grupo, quem passa da fase de grupo. E quem foi lá só para visitar o Mickey, quem foi só passear nos Estados Unidos. Teve gente que nem conseguiu ir para os Estados Unidos, né? O zagueiro, por exemplo, o Anthony do Boca Juniors, que é um dos zagueiros titulares da equipe, acabou não viajando. Tá fora do Mundial porque o visto foi negado, né? Tem isso, umas histórias também no meu Twitter. Se você quiser dar uma olhada, só entrar lá, @Rodrigo Lazzarini no meu Twitter. Bom, vamos começar? Vamos começar a nossa tier list pra gente também não se estender muito aqui nesse vídeo. Peço o seu like mais uma vez. E a gente começa, né? Os times, obviamente, aqui em ordem alfabética. A gente começa com o Al-Ahly. O Al-Ahly é o melhor time africano, tá? Melhor time africano em anos, assim. É a 10ª aparição em um Mundial de Clubes. Para quem não lembra, recentemente o Al-Ahly tirou, né, o Palmeiras de uma disputa de final. Então, assim, tem, inclusive, desculpa, na disputa de terceiro e quarto ali, tem muita coisa, né, pra gente falar do Al-Ahly, mas que regularmente tá lá, né, regularmente tá lá. Só que caiu num grupo que é o grupo A, o grupo do Palmeiras, né, o grupo A tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Acho que vai ser complicado. Talvez consiga dar jogo com o Palmeiras, dar jogo com o Porto, mas, né, na minha opinião, eu acho que o Al-Ahly pode passar do grupo, tá? Aí a gente vai ter que daqui a pouco ver também como vem as outras equipes. Bom, passando aqui, o Al-Ain, lembrando que são 32 equipes, tá? São 32 equipes que estarão nesse Mundial aí da FIFA. O Al-Ain é um dos piores times de todo o Mundial, né? Um time que é do Emirados Árabes Unidos, né? Mas também com a força, a gente sabe, dos sheiks, principalmente do petróleo, que vem dali. Eles conseguiram derrotar o Yokohama Marinos, né? Num agregado, numa final continental. Então, assim, é muito interessante da forma como a gente vê a evolução desses times também, tá? Deixa eu pegar o grupo do Al-Ain aqui também rapidinho para vocês, porque o grupo do Al-Ain é um grupo que vai ser um pouco mais complicado, porque tem o Manchester City, tem a Juventus, tem o Wydad Casablanca, né, que é um time do Marrocos, e aí o próprio Al-Ain. Eu já coloco o Al-Ain aqui que só vai passear, né? O Al-Ain só vai realmente
passear lá nos Estados Unidos, mas tá tranquilo. Joga 3 joguinhos, visibilidade contra o City, contra a Juventus, né? Então, bem interessante aqui o nosso all-in. O Atlético de Madrid, eu acredito que pode ganhar, porque muitas equipes europeias vão chegar cansadas ali. O próprio PSG, que teve essa maratona, Inter de Milão, que no final da temporada colapsou, não tem mais o seu técnico Simone Inzaghi. O Atlético de Madrid continua com a sua base. Eu acho que o Atlético de Madrid tem ali realmente grandes chances. Um dos favoritos, né? Para mim, top 7, top 8 ali. Brigou muito por La Liga nessa temporada, né? Acabou caindo um pouquinho na reta final, enquanto ficou só a briga entre Real Madrid e Barcelona, mas conseguiu, acho que, chegar ali muito bem. Mais uma vez, né? Julián Álvares, a gente sempre sabe que sempre é um cara diferenciado. O Atlético de Madrid tá no grupo de brasileiro, né? No grupo do Botafogo, ao lado do atual campeão europeu, o PSG. Então, PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders, que é o time da casa. Por isso que eu acho que o Atlético de Madrid pode ganhar. Tem a chance aí, o Atlético de Madrid, de passar, porque vai ser um pouco mais tranquilo. Já vou passar o próximo grupo, que é do Auckland City também, que esse aqui pra mim vai ser o pior time do grupo pelo sorteio, tá? O Auckland City no grupo do Bayern de Munique, do Boca Juniors e do Benfica. E aí a gente lembra, né? O Auckland City que teve realmente nessa participação, talvez seja ali ao lado, né, um dos piores times de toda a competição. Coloca ali um time que é meio amador, né? Semi-amador. Então é diferente você jogar com jogadores espetaculares, que é como a gente tá falando. Inclusive o Bayern de Munique soltou, né? O Bayern de Munique soltou que deve estrear contra o Auckland City com o seu time reserva. Então isso é um ponto aí também para ficar de olho. Qual que vai ser o rolê aí. E aí vale lembrar, né, que a Nova Zelândia ela é uma liga já semi-amadora, né, a liga doméstica da Nova Zelândia, tanto é que ela joga com 2 equipes na liga australiana da Oceania. E aí todo aquele rolê que a gente sabe, né, que por exemplo a Nova Zelândia classificou para a Copa, mas a Austrália já disputa as eliminatórias asiáticas há muitos anos, né, então pelo momento também pelo poder aquisitivo, acho que o Auckland City zero chances aqui de avançar para qualquer lugar. Este é um time que pode surpreender, mas também tenho meus receios com o nosso queridíssimo Benfica, que foi se desmantelando a cada ano que passa, né? O Benfica brigou realmente com o Sporting pelo um título de Portugal, brigou na Copa de Portugal também, acabou ficando sem nenhum dos dois. Mas é um time que tem ali, acho que nos últimos, sei lá, vamos pegar 3, 4 anos, conseguiu criar uma renda absurda, né? Só vendendo, né? Pô, vende Enzo Fernandes, vende Gonçalo, vende Darwin Núñez, Rubem Dias, e o caixa tá aqui, ó, a caixa tá voando. Contrataram recentemente o Raul Laser, que já veio pro Santos, né? O Arthur Cabral, que tava lá, foi para o Botafogo, vai acabar ajudando. Eu acho, tá? Aqui o Benfica, ele tá no grupo do Auckland City, né? Que eu acabei de mencionar. Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. Eu acho que o Benfica tem tudo para passar de grupo, né? Deve bater de frente com o Boca ali, inclusive, né? O Bayern vai liderar esse grupo tranquilamente. Então, o Benfica aqui acaba também ficando nessa, só passando de grupo. E aí já aproveita, a gente fala do Boca Juniors, né? Eu acho que o Boca vai ser muito complicado, cara. O Boca, por todos os problemas, não só políticos, com o Riquelme, o Boca não tem, como eu falei, né? O Ayrton, um dos seus principais zagueiros, não conseguiu embarcar para os Estados Unidos por conta de problema de visto, né? Então ele tá fora da Copa do Mundo de Clubes. Boca trocou de treinador nessa última temporada, o Boca não conseguiu se classificar para a Libertadores, o Boca vive um drama absurdo, né? E também financeiro, né? Assim como o futebol todo argentino. Óbvio que os destaques, né? Cavani, Miguel Merentiel estarão no plantel da equipe do Boca Juniors, mas para mim o Boca só vai lá passear. O Botafogo, cara,
essa é uma aposta muito difícil, porque o Botafogo contratou, a gente não sabe, a gente não viu o time do Botafogo jogando com todas as novas contratações. Mas, tendo em conta que tem Atlético de Madrid e PSG, eu acho que o Botafogo não passa da fase de grupos. Eu acho que o Botafogo cai na fase de grupos, né? Lembrando ao lado do Seattle Sounders, que é o mesmo time. Seattle Sounders que já venceu a MLS 2 vezes, a gente vai falar mais daqui a pouco. Mas o Botafogo, pelo sorteio, se tivesse caído em qualquer outro grupo, o Botafogo tinha chances de classificar. Acho que o Renato Paiva, na montagem ali, o Botafogo vai ser aquela coisa, né? O que será que quer o Botafogo? O Botafogo vai ficar mudando o time todo ano? Vai dar certo? Vai contratar o Luiz Henrique, vai contratar o Almada e vai ganhar a Libertadores do Brasileiro? Mas vai ter ano que vai contratar Arthur Cabral, vai contratar Joaquim Correia e não vai dar certo, né? Então acho que o Botafogo tá correndo um sério risco aí. Outro brasileiro no grupo do Borussia Dortmund é o Fluminense, tá? O Fluminense, eu acho que não tem chance de ganhar. O Fluminense chegando também, termina a temporada alemã, a temporada europeia, principalmente no campeonato alemão, de uma forma incrível, onde consegue uma vaga para a Champions League de forma heróica também, porque sai de um 10º lugar e termina em 4º, 5º lugar ali no campeonato alemão. Eu acho que o Borussia só passa de grupo, tá? Só passa da fase de grupo, por quê? Fluminense, Borussia, o San Hyundai e o Mamelodi Sundown. Então, o Borussia só vai passar da fase de grupo porque vai encarar adversários um pouco mais fácil. Estreia de Joby Bellingham, tá? Terça-feira, Borussia e Fluminense, 1h, a estreia de Joby Bellingham pelo Borussia Dortmund. Vamos falar do Chelsea já também, que tá aqui, que tá no grupo do Flamengo, né? O Chelsea acho que é um dos times que podem realmente vencer esse Mundial. Enzo Maresca também faz uma temporada muito, muito boa, classificando o time, inclusive, para a Champions League. É o grupo D, ao lado de Flamengo, Esperance da Tunísia e o LAFC, que ganhou playoffs do Clube América do México para entrar. Mas o Chelsea, né, chamou o Andrei de volta, terá Cole Palmer. Alguns jogadores não foram, né? Alguns jogadores realmente não foram do Chelsea, mas eu acho que o Chelsea é um dos principais times aí realmente para vencer, né? E lembrando, né, como o Enzo Maresca fez esse time voltar a respirar. O Chelsea, que é um dos times que mais gasta em todo o planeta Terra, né? Acho que na última janela foram uma coisa próxima a 700 milhões de libras. É um negócio assustador o que faz o Chelsea. E aí, assim, a mudança de postura também, né? A forma como eles terminam a temporada retrasada da Premier League para a temporada passada é algo que a gente pode falar, opa, olha, o Chelsea deu um upzinho aí aqui, hein? Esperance, né, do grupo do Flamengo, eu acho que o Esperance não vai ter tanta esperança. Eu acho que vai ficar difícil aí pro time da Tunísia. Para mim também é um dos times mais fracos desse Mundial, apesar de que pode dar trabalho, tá, pro Flamengo, justamente por isso que a gente fala que a gente não conhece. São 34 títulos da Liga da Tunísia para o Esperance. Então conquistou o título da Supercopa da África, né? Então também ali tá voando no continente o Esperance, mas a gente sabe que, né, nesse grupo aí o Flamengo tem grandes chances de passar. Bom, o Red Bull Salzburg, vamos ver aqui qual que é o grupo, eu não lembro de cabeça do grupo do Red Bull Salzburg, que é o grupo do Real Madrid, né? Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e o Red Bull Salzburg. O Salzburg, vou te falar uma coisa, vai dar jogo com o Al Hilal. Vai dar jogo, mas eu acho que o Al Hilal tem um porém, que é a questão do Simone Inzaghi. Chegou agora, ele vai estrear na Copa do Mundo de Clubes. A gente tá falando de um treinador que irá estrear na Copa do Mundo de Clubes, que é o Simone Inzaghi. Por isso eu coloco que o Red Bull Salzburg pode passar de grupo. Então, assim, que é uma dinâmica que a gente vai brincando aqui, vai colocando. O Salzburg tem também essa oportunidade aí. Eu acho que é um top 20, talvez, né? Tem ainda mais dedinho do Klopp. Talvez a gente veja Jürgen Klopp ao redor ali, dando um rolê, né? Ele que agora mandando na Red Bull, tudo. Então, eu acho que, e assim, né, comparado com todos os europeus que estão na competição, o Salzburg é o mais fraco de todos. Bom, Flamengo aqui, hein? Flamengo passa de grupo, né? Acabamos de falar um pouco mais do grupo do Flamengo, que é o grupo D, que é Flamengo, Esperance, Chelsea e LAFC.
Flamengo deve realmente bater de frente ali. O Flamengo que contratou o Jorginho, a grande contratação para essa Copa do Mundo de Clubes, né? O Felipe Luiz vem fazendo um trabalho sólido, apesar do Flamengo ter oscilado um pouco na Copa Libertadores da América, algo super normal. Eu acho que o Flamengo vem de título de Copa do Brasil, né? Um time que, porra, lidera o Campeonato Brasileiro. Não tem chance de ganhar. Acho muito difícil o Flamengo ganhar, passar por todo mundo assim. Mas, né, é algo que a gente vai ter que esperar pra ver. O Fluminense. O Fluminense acho que pode passar de grupo também, tá? O Fluminense acho que chega até... O Fluminense tem chance de ser o brasileiro que vai mais longe. Por quê? Por conta do chaveamento. Daqui a pouco eu vou mostrar também aqui pra vocês. O Fluminense no grupo do Borussia, que a gente já colocou aí, o San Hyundai e o Mamelodi Sundowns, né? O Renato Gaúcho chega também, né? A única contratação foi justamente o Soteldo. Agora, não sei se vai tão longe. Pra mim, chega nas quartas de final, pra mim é o brasileiro que vai mais longe, é o Fluminense. O Inter Miami de Lionel Messi tá lá porque a Copa do Mundo de Clubes precisa do Messi. Assim como o Messi precisa do Inter Miami, o Inter Miami precisa do Messi e a FIFA precisa do Messi. Então, eles não vão nem passear porque eles já são um time da casa, né? Mas o Inter Miami aqui tem grandes chances de ser o último time do grupo. Do grupo do Palmeiras, né? Palmeiras, Porto, Inter Miami e o próprio Al Ahly. Então, aí é um ponto pra gente começar a olhar com carinho. Bom, Inter de Milão. Estamos falando de uma finalista de Champions, tá? Pra mim, a Inter de Milão pode ganhar esse torneio. A Inter de Milão, que está no grupo E, ou no grupo E, ao lado de River Plate, Urawa Reds e Monterrey do México. E aí que a gente fala, né? A Inter de Milão perdeu o seu treinador, o Simone Inzaghi. Vem naquele sistema defensivo que a gente sabe, são 3 zagueiros. Então vai ser a estreia também do Christian Chivu, né, que é o novo técnico da equipe do Inter Miami. Então, mas eu acho que pela força, né, pelo elenco, por tudo, o Inter Miami tem grandes... O Inter de Milão pode ganhar o torneio. LAFC chega também como um dos times que não devem assustar tanto. Tá no grupo do Flamengo. Não vai nem passear porque já é dos Estados Unidos, né? Mas é um time que tem o Hugo Lloris no gol, tem o Boanga, tem ex-jogador do Flamengo nesse time do LAFC, tem Olivier Giroud como atacante, mas é um time da MLS que também não consegue se colocar ali à frente, não consegue bater de frente com os principais times. Aí a gente fala do Mamelodi Sundowns também, né? Que a gente estava falando agora há pouco, do time que está no grupo do Fluminense. Então, de novo, Fluminense, Borussia, o San Hyundai e o Mamelodi Sundowns. Talvez, assim, o melhor time do sul do Saara ali, da África, né? No norte ali, a gente sabe, é um time egípcio, né? Um time que sempre está brigando ali com o Pirâmides. Perdeu a Champions League da CAF justamente para o Pirâmides, né? No final do mês passado. Mas é um time também que sem grandes estrelas, tem investimento de milhões, tem realmente grandes nomes. Agora, inclusive, jogadores brasileiros, né? Inclusive, jogadores brasileiros já passaram por lá, estão lá, mas eu acho que o Mamelodi Sundowns é um time que também não tem grandes chances aqui. Aí a gente tá falando do Manchester City, a gente fala de elite, né? Pra mim, o Manchester City é realmente dos favoritos desse time, apesar do Pep Guardiola praticamente renovar o guarda-roupa, porque chegou todo mundo lá no Manchester City, né? Mudou completamente a cara do time, a base continua a mesma ainda, né? Então o Manchester City, pra mim, é um dos favoritos. O Manchester City, inclusive, estará na final contra o Real Madrid. Já tô dando spoiler aqui pra galera, tá? Vamos falar do Monterrey. O Monterrey que tá no grupo do River Plate, Urawa Reds, Inter de Milão. O Monterrey é assim, né? O Monterrey é um dos principais times do México, a gente sabe disso. Agora, faz tempo que não tem um protagonismo. Mas, se a gente for dividir o torneio em 32, são 32 equipes, o Monterrey tá ali no meio. 18, 19, 20, né? Muito plausível, inclusive, tá? O Monterrey passar desse grupo. Eu acho que o Monterrey ganha do River, tá? Pra mim, o Monterrey passa de grupo porque vai ganhar do River Plate. E aí deve passar junto com a Inter de Milão nesse grupo E, viu? Vai ser muito, muito interessante.
Bom, o grupo do Pachuca, o grupo do Real Madrid, que aí é complicado, né? Vai ser Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburg. Aí o Pachuca, com ele, né? John Kennedy, né? Aqui, ó, o atacante campeão da América pelo Fluminense. Pachuca, acho muito difícil passar desse grupo também, viu? Pelo sorteio, é aquilo que a gente tava falando de sorteio, né? Real Madrid, Al Hilal, esquece, não tem como. O verde que eu te quero verde, vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras também vai passar de grupo, o Palmeiras, né, ao lado do Porto, mas não tem grande chance de passar, porque aí ó, o funil vai aqui, ó, vai apertando, vai afunilando, esquece. Mesmo com todas as contratações, com o Abel Ferreira dando show, não tem como, né? E a mesma coisa do Porto, que é o primeiro jogo do Palmeiras, a estreia no domingo, Palmeiras e Porto. O Porto vem da sua pior temporada vamos colocar 20 anos aí, desde 2004, 2005, depois da reformulação, né, quando sai o Mourinho ganha a Champions pelo Porto e mete o pé, aí o time reformula, aquela temporada 2004-2005 é uma das piores da história do Porto. O Porto foi muito abaixo, o Porto não venceu 65 pontos, não venceu 65% dos seus pontos neste campeonato português, ficou muito abaixo da briga do Benfica e do Sporting, perdeu tudo que podia. A grande esperança da equipe é o Rodrigo Mora, realmente, o jogador que é o prodígio. Estou muito ansioso para ver ele, 17 anos, num estágio internacional. No Campeonato Português ele sobrou, né? 10 gols para ele na temporada. Um garoto que já vinha brilhando, trilhando seus caminhos, né? Base do Porto, mas vai ser muito interessante. O Paris Saint-Germain, aí é poupa tempo, né? O Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions, né? E prometem ir com força máxima. Será que veremos, né? Aquele meio campo maravilhoso com o Vitinha, João Neves, todo mundo dando show, com o Dembélé na frente, Doué. Olha, se vier, o Paris Saint-Germain pode realmente papar esse título aí. O Paris Saint-Germain que está no grupo B, é o grupo do Botafogo, né? Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Como eu dei spoiler do Real Madrid na minha final com o City, eu coloco o Real Madrid aqui, obviamente, né? Mas, lembrando, o Real Madrid, estreia de treinador, Xabi Alonso chegando, Trent Alexander-Arnold, a forma como o Xabi vai jogar, a gente não sabe se vai jogar com 3 zagueiros, uma saída para 2, né, o 3-2, como que vem realmente esse Real Madrid, mas sempre quando tem Real Madrid, o Real Madrid é o primeiro campeão da história, né, do Mundial de Clubes, é o primeiro campeão de tudo, é o primeiro campeão de sempre fazer história. O Real Madrid estará no Mundial, então acho que tem grande chance aí do Real dar show. O Seattle Sounders, como eu mencionei, no grupo do Botafogo, é o grupo B, né? Também não vai fazer nada, né? É o terceiro time dos Estados Unidos, né? Ao lado de Inter Miami e LAFC. PSG, Atlético de Madrid e Botafogo são superiores ao Seattle Sounders, que apesar de tudo joga em casa, né? Joga em Seattle, joga no seu estádio, então vamos ter torcida. O Sun Hyundai também, eu acho que é o grupo do Fluminense, né? O grupo F. Mas não vai ter tanta, pra mim, assim, né? Óbvio que domina a Liga da Coreia do Sul, o São Hyundai, nas últimas temporadas, são títulos e títulos e títulos em sequência, não tem nem como, né? Até a própria Ásia ali tem um certo domínio, mas não tem como, acho que vai ser um pouco mais complicado. A mesma coisa aqui pro Urawa Reds, né? Eu acho que aí também vai ser muito complicado um outro clube que chega depois de vencer a Champions League Asiática de 2022, mas mesmo assim, né, depois começou a cair muito e não tem chances, eu acho, o Urawa Reds, que inclusive, deixa eu só confirmar o grupo que eles estão, a gente tá falando de tantos times, né, o grupo E, né, River Plate, Urawa Reds, Monterrey e Inter de Milão. Não tem nem como, né? Como assim também o Wydad Casablanca, que a gente já falou desse grupo G, que é o grupo do Manchester City, o grupo da Juventus e do Al Ain. Então, o Wydad Casablanca, apesar de também amplo domínio do Wydad Casablanca, já vimos em mundiais anteriores, não tem como. O Al Hilal, cara, eu vou falar uma coisa, o Al Hilal pode passar de grupo. Eu acho que não tem como ganhar, tá? O Al Hilal não tem como ganhar. Pode passar de grupo, porque é o grupo do Real Madrid. Então o Real Madrid vai liderar, e aí a briga vai ser realmente Al Hilal com o próprio Pachuca e com o próprio Salzburg. Mas a gente sabe, né? Um Al Hilal que agora tem Simone Inzaghi, ex-treinador da Inter de Milão, o time que tem Mitrovic, o time que tem Marcos Leonardo, tem Caio César, tem Malcom. É um time muito, muito forte. Dominou a Liga Saudita no último ano, né? Esse ano quem venceu foi o Al Ittihad, mas o Al Hilal chegou a incomodar, ficou ali em cima.
mas, na minha opinião, o Al Hilal não vai muito longe. A mesma coisa do River Plate, o grupo do River, né, que a gente estava falando que é o grupo da Inter de Milão, acho que o River vai acabar brigando com o Monterrey. E aí, porque a Inter de Milão vai passar em primeiro, o Urawa Reds não vai passar, e aí o River Plate, que tem e terá Franco Mastantuono só até o final do Mundial, depois ele já vai para a Espanha para jogar pelo Real Madrid. Mas o River Plate tá uma bagunça, né? Inclusive, os jornais, eu já conversei com alguns jornalistas argentinos, dizem que se o Marcelo Gallardo não for bem, não passar de grupo, passar para o próximo grupo aí, para as oitavas de final, ele deve ser demitido do time do River Plate. O River se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores, mas foi muito, muito mal. O Bayern de Munique tá, para mim, numa prateleira aqui que sobe, né? Que pode realmente ganhar. O Bayern de Munique também com o Kompany voando, mas é aquilo que a gente fala. Os caras estavam de férias até outro dia. Já falaram que contra o Auckland City vão meter o time reserva. Não sei qual que é o nível de seriedade que o Bayern de Munique vai levar depois de garantir o título da Bundesliga. Harry Kane estará lá, inclusive Harry Kane já está nos Estados Unidos treinando. Grupo C, Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e o Benfica. Eu acho que o Bayern, se fizer uma forcinha, realmente pode ganhar. E o último time, né, pra gente fechar aqui, é a Juventus, que joga ao lado no grupo G, que é o do Manchester City, o Idade Casablanca e a Al-Ain. Eu acho que a Juventus não tem chance de ganhar. Acho que a Juventus pode passar de grupo, né? Deve passar na segunda colocação. Então, acredito que teremos esta formação aqui para você, ó, que tá na tela. Manchester City, Paris e Real Madrid. Eu errei muito? Eu errei. Eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários. E aí, né, eu faço outro exercício aqui para você, inclusive, porque é o seguinte, né? Eu posso colocar aqui porque eu já fiz esse chaveamento e simulei, tá? Eu simulei, fui lá e coloquei, inclusive, quero ouvir vocês, quero ver vocês aqui se realmente cabe, viu? Vamos ver aqui, cadê? O que tá por onde este nosso queridíssimo coloquei aqui o chaveamento, porque aí a gente consegue ter uma noção de como quem passa em primeiro, quem passa em segundo, por onde a gente vai, né? Por qual caminho a gente vai seguir, tá? Vamos lá então aqui. Bom, tá aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela para vocês o meu chaveamento, tá? O meu mata-mata. Tá aqui então, Palmeiras passando de grupo, tá? Passando em primeiro, inclusive, o Palmeiras, tá? Pega o Atlético de Madrid nas oitavas. Do lado de lá, o PSG passa em primeiro. No grupo B, pega o Porto, que passa em segundo, passa o PSG. Então a gente já tem o PSG e Atlético de Madrid. Aí, aqui, né? Bayern de Munique e Flamengo, pra mim nas oitavas, aí o Bayern passa. Não tem como o Flamengo ir aqui adiante. Eu até coloquei o Mamelodi Sundowns passando, como eu coloquei também na nossa tier list, mas aí não passa da Inter de Milão, né? Manchester City passando e Al Hilal passando no grupo do Real Madrid, e aí o City chega, né? Aí já tem um City Inter de Milão, pra mim o City passa. O Bayern de Munique e Atlético de Madrid, o Bayern passa, e aí a gente tem uma semifinal de Bayern e City. Do lado de lá, PSG passa do Porto e pega o Chelsea, depois o Chelsea eliminar o Benfica, tá? Aí a gente tem um PSG e Chelsea nas quartas, pra mim o PSG chega na semi. No grupo do Fluminense, tem um Borussia Dortmund e Monterrey aqui, tá? Aí acho que o Borussia passa e aí pega o Real Madrid e Juventus, como a gente viu, né? A Juventus classificando do grupo do City. Pra mim, Real passa e aí a gente tem umas quartas de final com Real e Borussia, tá? Aí semifinal Real e PSG, Bayern e City, final. Seria uma final absurda, tá? Seria uma final histórica, City e Real Madrid, pra gente decidir a primeira Copa do Mundo de Clubes. Imagina isso, hein? Uma final com o City e Real Madrid. Aí eu queria ver, tá? Aí eu ia ver que o negócio ia pegar firme. E aí, na minha opinião, o Real Madrid tem grandes chances de levar esse título da Copa do Mundo de Clubes, a primeira edição histórica. Se você chegou até aqui no vídeo, já vou pedir aquele like maroto. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e tamo junto. Tamo junto porque a gente vem
com tudo aqui nessa Copa do Mundo. Vamos fazer muitos vídeos ao vivo, vamos fazer uma cobertura muito legal. Espero todos vocês, viu? Um beijo a todos! Tchau, tchau!